Saudações extensivas e especiais a todos que nos acompanham nesse instante. Já sabe, este é mais, onde a informação passa como deve ser. Sejam todos bem-vindos a esta aqui, a primeira edição do Bom Dia Mundo. Um programa que vai trazer até si temas muito importantes e muito ansiosos, se podemos assim dizer, ansiosos para você que é o nosso fiel seguidor. Então, tens N motivo para ficar ligado ao nosso canal. Hoje vamos fazer a abertura com um grande tema. Por sinal, estamos aí a nos aproximar, ou mesmo já a sentir o ar do cacimbo às nossas portas. Então, por essa razão, temos aqui o Dr. naturopata Floriano João, a qual eu estendo já a minha saudação. Bom dia. Bom dia. Obrigado pelo convite. E é um tema realmente muito bom, uma vez que estamos a sentir já os sintomas e, pelos vistos, este ano vamos ter muito frio. Vamos ter muito frio. Muito frio. Só hoje lá fora já está um clima fresquinho. Pronto, vamos já daqui a pouco descobrir e ouvir um pouco mais do Dr. Floriano João. Então você já sabe, nosso fiel seguidor, só tens uma única coisa a fazer: subscrever no nosso canal para quem ainda não tem inscrito, deixar aquele like e convidar mais pessoas para fazerem parte do nosso canal. Vamos então agora entender mesmo. O nosso tema vai ser como prevenir as doenças deste período, desta época do cacimbo. Sabemos que há aí doenças ou sintomas que deixam as pessoas, às vezes, por falta de conhecimento, não sabem como prevenir, não sabem o que fazer para evitar estar sobre efeito ou sobre estas doenças. Então temos aqui o Dr. Floriano que vai poder nos ajudar a entender e espero que tu, lá, nosso fiel seguidor, consiga perceber e acatar os conselhos que aqui vai ser deixado pelo nosso doutor. Doutor, faça-nos entender concretamente quais as doenças que nesta época do cacimbo são mais vulneráveis ou mais conhecidas propriamente para esta época. Bem, na verdade, todos os anos cada ser humano tem uma doença, né? Mas sabemos que nesta época do inverno há doenças que vão surgindo com mais intensidade. E a grande pergunta que devemos colocar é por que as pessoas apresentam mais problemas, né, do gênero nesta época. Primeiro vamos levar em consideração alguns fatores que o próprio clima traz. Por exemplo, quando a gente entra para o inverno, sabemos que há ali uma umidade na temperatura ou no ar, uma diminuição, né, nesta temperatura. Também tem alguma poluição e outros fatores é que as pessoas hoje em dia, nesta época, poucas pessoas abrem as janelas, né, para poder arejar, porque querem prevenir isso do frio, então querem manter sempre fechado. Então, nesta época, surgem muitas doenças, as que chamamos de doenças do inverno. Por quê? Porque também nesta época do inverno, que a própria quantidade de vitamina C no nosso organismo diminui. E essas doenças têm a ver com o trato respiratório. Por exemplo, tem a ver com as rinites, asma, bronquite, problemas pulmonares, efizema pulmonar. Essas doenças e outras são doenças que são mais propensas nesta época. Então, realmente que existem alguns métodos de como prevenir estas doenças, principalmente para os nossos idosos e para os nossos bebês, né? Já ia mesmo questionar, já ouvimos aqui as doenças mais propensas para esta época. E nesta época, quais as idades concretamente mais vulneráveis para serem atacados? Atualmente, primeiro vamos partir do princípio que nós já não temos um sistema imunológico próprio. Okay? Noutra hora a gente nascia com o nosso sistema imunológico já garantido, atendendo à alimentação que os nossos pais foram gerindo durante a gestação, e hoje em dia as pessoas nascem sem sistema imunológico próprio. Esse sistema imunológico eles vão adquirindo à medida que o tempo vai passando. Então, atendendo estas circunstâncias todas, não podemos classificar como se fosse um tipo de classe de pessoas ou de idades que são mais propensas, né? Isso afeta a todos, Mas para as crianças, por exemplo, e para os idosos, essas são as fases que, bem,
poderíamos dar ali como um cuidado especial. Ok. Não que eles são os mais propensos, mas que seria um cuidado especial. Ok. Por quê? Porque as crianças, quando têm algum sintoma, elas não conseguem muitas vezes manifestar o que é que elas sentem. Simplesmente conseguimos ver isto a partir dos resfriados, a tosse, né? As febres, as dor de cabeça. E que muitas das vezes as pessoas, como têm informação que, olha, estamos no frio e este também que está com gripe. E quando acontece este lado para a criança, é importante que a gente recorra sempre a um médico, um especialista, para fazer uma consulta e saber se essa criança está com uma pneumonia, se está com uma gripe, se está com uma enfisema, se está com uma renite, se está com uma tosse seca, por exemplo. Quer dizer, tem muitos fatores que influenciam neste problema. O doutor esteve aqui a falar, assim, passando sobre a diferenciação entre o que os nossos pais anteriormente comiam e que agora nós podemos associar isso nesta vulnerabilidade. Por exemplo, quer dizer, tem muitos fatores que influenciam neste problema. O doutor esteve aqui a falar, assim, passando sobre a diferenciação entre o que os nossos pais anteriormente comiam e que agora nós podemos associar isso nesta vulnerabilidade, também associar às refeições, os alimentos que nós consumimos? Olha, como dizia Hipócrates, ele diz que faça do seu alimento o seu remédio. Significa dizer que, noutra hora, nossos pais se alimentavam de alimentos naturais, não adulterados. Hoje, se a gente vê, mesmo o repolho que nós temos, tomate, tudo isso está cheio de produtos, né, tóxicos. Eles vão pondo adubo, vão pondo ureia, que esses fertilizantes adulteram a natureza daquela plantação. Então, dizendo que, por isso é que estudos mostram que nós, hoje em dia, já não nascemos com um sistema imunológico, né, forte. Okay. Isto porque é em função do tipo de alimento. Nossos pais, quando se alimentavam daquele tipo de alimento, olha, dificilmente... E, aliás, uma coisa, só para poder reforçar, é que as nossas mães, antigamente, elas concebiam, não iam para nenhum tipo de hospital, por exemplo, porque tem que fazer uma coisa pré-natal, as vacinas, elas engravidavam, levavam a sua vida normal, era apenas alimentação natural e davam um parto normalmente, não era cesárea, era mesmo um parto normal e a criança nascia de forma saudável. Hoje, se tu metes uma mãe que está concebida, não faz o acompanhamento pré-natal, pode ter uma tendência de ter uma malformação congênita e tantos outros fatores. Então, para ter que o estilo de vida influencia muito da forma como nós somos. E podemos assim rapidamente identificar alguns alimentos e bebidas que nesta época estariam ausentes da nossa mesa ou da nossa refeição? Bem, eu digo sempre, a gente faz isso como um conselho, porque nós somos seres humanos adaptativos, não é? E essa adaptação, depois o corpo responde. Imagine as pessoas que fazem uso de alimentos, por exemplo, tóxicos, ou pessoas que fazem uso de bebidas alcoólicas excessivamente. O nosso corpo vai se adaptar até um tempo, mas depois ela responde. Então, para dizer que nesta época do frio, vamos falar especificamente da época em função do tema, temos as nossas frutas da época também. E olha que Deus é tão maravilhoso que Ele coloca as frutas certas para a época certa. Nesta época de inverno, acontece que o nosso próprio corpo vai diminuindo a quantidade de vitamina C. Por isso é que as doenças mais propensas nesta época são as doenças do trato respiratório. Logo, a própria vitamina C ajuda a imunizar o nosso corpo. E é nesta época que nós vemos muita laranja, muito ananás, quer dizer, as frutas cítricas, é o limão, é a laranja, é o ananás, a tangerina, maçãs. Quer dizer, são frutos que são ricos em vitamina C, em função da escassez que o nosso corpo vai apresentar durante esta época. Quer dizer, Deus é tão maravilhoso. É possível alguém que tenha uma patologia como asma comer ou fazer uso do limão? Sim, mas... Ou mesmo até da laranja? Sim,
Mas atenção, quando falamos de uma asma, estamos a falar de uma inflamação, ok? De uma inflamação do nosso pulmão, não é? Que estas artérias vão fazendo com que o nosso corpo não consegue, ou nós não conseguimos respirar adequadamente. E quando falamos de asma, não podemos recorrer a um tratamento apenas com uma alimentação. Atenção que são fatores que levaram a pessoa a desenvolver este tipo de patologia. Então, a asma não é uma doença que eu poderia dizer assim, olha, previno-se apenas com a alimentação. Não. Apesar de que Hipócrates diz que faça do seu alimento o seu remédio, ali não estamos a nos referir praticamente a uma doença como tal já existente, mas sim numa questão de prevenção. E quando nós estamos perante a um tratamento de uma asma, por exemplo, então recomenda-se também alguns frutos ou algum tipo de alimentação que vai ajudar no problema ou na resolução do mesmo problema. Por exemplo, a própria laranja, que é rica em vitamina C, o limão também, que o suco de limão que vai ajudar bastante. Temos o alho, também um anti-inflamatório. Quer dizer, quando a gente fala de uma forma... O doutor disse aqui o alho. É bom especificar, é bom porque os nossos seguidores lá vão só chegar em casa e pegar alho porque ouviram o doutor a falar do alho. Então é bom especificar como usar o alho para ser benéfico para nós. Olha, pronto, como um canal, eu não poderia dar doce. Eu não vou recomendar aqui apenas a forma de como a gente pode usar o alho, porque há pessoas que estão com a patologia, como o médico falou que o alho faz bem para isto, já não vou ao médico, vou pegar o alho e eu vou tomar porque o alho faz muito bem. Realmente o alho faz muito bem, é um antibiótico, é um anti-inflamatório, ele ajuda bastante no trato respiratório e não só, okay, o alho. Mas para pessoas que têm uma patologia já diagnosticada, eu recomendo sempre que antes de fazer o uso do alho, procure primeiro um médico